Obrigado, pastor Euler. Boa noite, igreja. Como sempre, eu procuro ressaltar aqui, é uma alegria poder compartilhar a porção da palavra do Senhor. Para mim é um privilégio muito grande. Agradeço à igreja a confiança que nos depositou em nós. Agradecendo a Deus, por esse tempo. É um tempo de trabalho, um tempo de muita atividade. E eu sempre lembro, o Romão falou uma palavra, às vezes fala uma palavra solta, durante a mensagem, às vezes durante a ministração, que às vezes a gente pensa que passou batida, mas não. Ele falou assim: a gente cansa na obra, mas nunca da obra. Nós temos o coração devotado para servir, não tem como, servir e servir naquilo que Deus nos comissionou. E não se explica, não tem como você falar assim: vai cuidar de outra coisa, vai fazer outra coisa, né? Já estou ficando já coroinha, em agosto faço 60 anos, e a gente já está, E a gente começa a fazer planos, mas Deus tem outros planos, e acho que já está ali, desafios da reconstrução. Falar em reconstrução, olha só, hoje é o seguinte, eu não vou falar o nome do humorista para não tornar isso aqui mas tem um humorista que fala o seguinte: dinheiro e história para ser contado, se a gente não tem dinheiro, a gente conta história. E hoje a gente vai contar uma história bíblica, que bom que nós estamos reunidos. Hoje é um dia, uma noite fria, que é propícia para a gente contar a história. Quem sabe não vamos encontrar um caldinho verde em casa, quem sabe, Vamos ver se a gente sai daqui em tempo. Você, eu ia chamar de muquirana, mas não pode não, que não passou batido o dia dos namorados, não arrumou um lugarzinho para dar tempo, entendeu? Vou até fazer igual o Romão, ficar de olho ali no relógio para não atropelar o horário, para que vocês estejam, a gente esteja meditando na palavra de Deus. Eu vou colocar aqui o meu relógio aqui para ver se ele me ajuda, porque realmente a gente distrai, e a minha área acaba, a área jurídica, é difícil você ter um advogado pacato, normalmente ele fala muito, então é isso que nos caracteriza, Difícil ver um advogado quietinho, Estou aqui em frente o Cláudio Mateus, que foi aluno do meu filho. Ele fala, quando me ouve, ele fala assim: parece que eu estou ouvindo o André, Mas é isso. Eu vou fazer uma pergunta aqui meio informal. Quem aqui está construindo? Quem já construiu a sua casa aqui? Construiu. Rapaz, estou vendo, então muita gente vai se identificar com a situação aqui que a gente vai trazer. Tem muita gente que tem vontade, mas diz que o tema construção, reconstrução, chega até a arrepiar. Construção já arrepia. Quando fala em reconstrução, então, a gente fica mais com mais medo ainda, com mais dificuldade. E eu gosto dessa, na minha prática do dia a dia, assim, eu aprendi quando eu fui construir minha casa, eu vi o quanto eu gostava, como eu estava feliz em estar fazendo aquilo, apaixonado por... Eu sou um teórico da construção, aprendi tudo, inclusive fiz curso de drywall, instalação de drywall, para aprender direitinho. Não sei pregar um prego, mas se você perguntar a teoria, eu sei certinho, sei mesmo, sei calcular material e etc e tal. Estou aí, E a gente vai trabalhar o tema de construção, e normalmente o texto vai falar sobre a construção física, mas eu queria que, na medida do possível, o Senhor, e aí é uma oração que eu faço a Deus, mas uma petição a você, que você tivesse com os ouvidos atentos também àquelas reconstruções que acontecem na nossa caminhada da vida, aquela ideia de repaginar, Às vezes trocar uma profissão, trocar uma atividade, se preparar para uma aposentadoria,
pensar em possibilidades. A nossa igreja tem gente que às vezes não é por maldade, mas ela não consegue entender que a nossa igreja está passando por esse momento de reconstrução. Se você ainda não enxergou isso, você fique atento, porque realmente é um novo momento. Quando eu vejo vocês assim, que foram tocados, estão aqui na igreja, que foram tocados por Deus, para estarem nesse lugar, para ouvir a palavra de Deus, num domingo à noite, num frio desse, é um comprometimento tremendo. Portanto, a minha oração nessa hora aqui, é dizer assim, Senhor, está vendo essas pessoas que estão aqui? São eles os obreiros que estão aqui. São essas pessoas. Usa cada uma dessas pessoas nas suas potencialidades, para que a gente continue sendo a Igreja Betânia na sua essência, mas quem sabe com outra perspectiva. Não que a gente esteja querendo mudar nada, na realidade, pelo contrário, a nossa ideia é que fazer com que as coisas aconteçam, fluam de forma natural, mas que a gente possa entender esse tempo como um tempo de reconstruções, realmente de fortalecimento das nossas potencialidades, mas também conserto ou adaptações naquilo que a gente realmente não tem como, ou tem como fragilidade, vamos dizer assim, né? E interessante, então, que você também possa estar aí, se você está quebrantado, seu coração, né? Aquela que é reconstrução no âmbito sentimental, emocional, também a questão espiritual, você que veio de um outro lugar, está congregando na nossa igreja, seja lá por que motivo, qualquer ruptura que possa ter acontecido, você está no lugar certo. Esse é o lugar, é um aprisco, tem sido assim na minha vida e na vida de muitos aqui, né? Lembrar que Deus é craque em reconstrução. Ele tem um segmento aí da nossa sociedade que o chama de o Supremo Arquiteto, né? O Supremo Arquiteto. Aquele que é o Criador para nós. Deus, na pessoa de Jesus Cristo, é o nosso Salvador. E a gente pode enxergar, sim, Deus como um craque em fazer tudo de novo. Ele faz assim, quando a gente, no processo dali do pecado, ali do pecado, do envio de Jesus Cristo, no momento da redenção, quando a gente tem um contato com Jesus Cristo, Ele é esse que nos faz uma nova pessoa, um ser novo. Isso é reconstrução. E Ele reconstrói em todas as nossas, nas nossas características humanas. E é Deus quem realmente opera esse milagre em nós. Eu, como um bom batista, quando eu estava construindo a minha casa tinha divisa e tinha tema também. Não é assim não. Quem é batista sabe aí o que eu estou falando. O que era a divisa? Qual era o tema? Construindo uma casa na rocha. Por quê? A minha casa tinha uma rocha embaixo e alguns pilares eu tive com o Jair. Jair já sabe que ele gosta de obra, ele sabe como é que é. E o pilar principal ficava numa rocha. Então eu botei logo um tema do momento que eu estava ali passando, construindo uma casa na rocha. E eu usei como divisa o Salmo 127, 1, o versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, aquela coisa todinha. E Deus, numa daqueles meus pensamentos ali, em oração, eu levava a sério aquele negócio ali, falei assim, não esquece que cada tijolo que você construir físico, você tem que construir na vida dos teus filhos, os fundamentos cristãos, os fundamentos da fé cristã. E eu falei, caramba, então não é só a questão física. E aí eu ficava contando história, eu gosto de contar história, e assim eu fazia com o meu filho, né? Os momentos, de vez em quando a gente fala sobre construção, a gente lembra com os mais antigos que os momentos de maior crescimento é o momento em que a gente está construindo, pelo menos na igreja. Nádia
eu acho que é testemunha disso, né? Quando as mulheres vão lá fazer, na época era um macarrão com alguma coisa, com salsicha, com alguma coisa, enquanto o adolescente estava levando um carrinho, né? Um saco de areia, um saco de cimento dividindo um com o outro, e a comunhão, e aquilo fazia que aquilo que era físico se transformava em algo tremendo, era uma comunhão, era a coisa mais maravilhosa do mundo, e o resultado daquilo não era um templo, quando saía um templo, era realmente um corpo. Ali a gente era um corpo. E o Romão fez assim uma representatividade do que é corpo aqui. Ele falou do olho, quem estava aqui viu, ele foi em direção ali à câmara. Então, ele inclusive é candidato a promover, né, Romão? Romão já canta, já prega, e agora está representando também. Tudo pelo amor, tudo que há nele, tudo que há em nós, a gente faz exatamente para comunicar aquilo que o Senhor nos chamou. Esse texto é um pouco grande, ele não é um texto pequeno, mas eu espero que você... Tem gente que trabalha tanto e às vezes não teve contato com a palavra de Deus, e ela é transformadora. Não existe nada na palavra de Deus que você possa desprezar. E eu espero que nessa noite, você, ao ter contato com essa história, de alguma forma Deus possa falar ao teu coração naquilo que você precisa, para o momento que você está precisando, na sua individualidade e para você enquanto igreja. E é você mesmo que está aqui, e vocês que estão ouvindo aí e vendo pela internet. Vamos acompanhar a leitura bíblica que está lá em Esdras 4, 1 e 24. Eu acho que eu posso começar, porque já está ali, eu vou tentar ler qual é a minha tradução, e os irmãos podem acompanhar, porque não muda muito. Ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças das famílias e lhe disseram: deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos o vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos fez subir para aqui. Porém, Zorobabel e Jesuá e os outros cabeças das famílias lhes responderam: nada tende conosco na edificação da casa a nosso Deus. Nós mesmos sozinhos a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel. Deus de Israel. Vamos lá, Deus de Israel. Nós sozinhos edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Então, as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-o no edificar. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem os seus planos, todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até ao reinado de Dario, rei da Pérsia. No princípio do reinado de Assuero, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. E nos dias de Artaxerxes, rei da Pérsia, Bislão, Mitredate, Tabeel e os outros seus companheiros lhe escreveram a carta que estava escrita em caracteres aramaicos e na língua siríaca. Reum, o comandante, e Sinsai, o escrivão, escreveram contra Jerusalém uma carta ao rei Artaxerxes. Escreveu Reum, o comandante, Sinsai, o escrivão, os outros seus companheiros, Dinaitas, Afarsaquitas, Tarpelitas, Afarsitas, Arquevitas, Babilônios, Susanquitas, Deavitas, Elamitas, e os outros povos que o grande afamado Osnapar transportou e que fez habitar na cidade de Samaria. E os outros aquém do Eufrates. Eis o teor da carta endereçada ao rei Artaxerxes. Teus servos, homens daquém do Eufrates, em tal tempo, seja do conhecimento do rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós a Jerusalém.
eles estão reedificando aquela rebelde e malvada cidade e vão restaurando os seus muros, reparando os seus fundamentos. Saiba ainda, rei, que se aquela cidade se reedificar, os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os impostos e os pedágios, assim causarão prejuízos ao rei. Agora, pois, como somos assalariados do rei e não nos convém ver desonra dele, por isso mandamos dar-lhes aviso, a fim de que busque no livro de crônicas de seus pais, e nele achará o rei. Saberá que aquela cidade foi rebelde e danosa aos reis das províncias, que nela tem havido rebeliões desde os tempos antigos, pelo que foi a cidade destruída. Nós, pois, fazemos notório ao rei, que se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem, sucederá que não terá posse das terras deste lado do Eufrates. Então respondeu o rei a Reum, comandante, e a Sinzai, o escrivão, e seus companheiros que habitam em Samaria, como aos restantes que estão além do Eufrates: pais, a carta que nos enviaste foi distintamente lida na minha presença. Ordenando-o eu, buscaram e acharam que tempos antigos aquela cidade se levantou contra os reis, e nela se tem feito rebeliões e motins. Também houve reis poderosos sobre Jerusalém, que da além do Eufrates dominaram em todo lugar, e se lhe pagaram direitos, impostos e pedágios. Agora, pois, dai ordem a fim de que aqueles homens parem o trabalho e não se edifiquem aquela cidade, a não ser com autorização minha. Guardai-vos, não sejais remissos nestas coisas, porque há de crescer o dano em prejuízo dos reis. Depois de lida a cópia da carta do rei Artaxerxes perante Reum, Sinzai, o escrivão e seus companheiros, foram eles apressadamente a Jerusalém, aos judeus, e de mão armada os forçaram a parar a obra. Cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém, e isso até ao segundo ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Deus amado, nós queremos te agradecer porque nós estamos aqui e acabamos de ler a tua palavra. Te rogamos do fundo do nosso coração que aquilo que o Senhor deseja comunicar e já comunicou ao meu coração, eu possa transmitir a todos aqueles que nos ouvem nessa noite, ó Deus, e que o teu Santo Espírito possa já estar operando de maneira de que essa história não tão agradável, ó Deus, mas que nos ensina, porque está na tua palavra, é acessível a todos quanto lerem a tua palavra, que de alguma forma ela nos seja útil nesse tempo. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O templo, esse templo que eles estão falando, é referente ao templo que foi construído por Salomão. E esse templo, no ano de 586, ele foi derribado. Quem conta essa história está lá em 2 Reis, que você vai ver, lá 24, 10 e 25, você vai ver lá também a informação de que Nebuzaradã, ele vai e destrói o templo e o muro, ele derriba aquilo dali, tudo vai ao solo, né? E ele quebra com tudo quando realmente a Babilônia toma a cidade de Jerusalém. É uma coisa tão terrível que o profeta, que é tido como profeta chorão, que é Jeremias, ele vê isso acontecer e ele é tomado de tamanha dor, e ele retrata esse evento. Ele escreve então um livro de lamentações, e é nesse livro de lamentações que inclusive o texto que eu li hoje de manhã
pela manhã que me inspirou é um texto que vocês conhecem bastante, que está lá no versículo 22 e 23, que diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, grande é a tua fidelidade. Jeremias vê aquele terror acontecendo, e a gente é um profeta, só uma questão de informação, assim, os profetas chamados profetas da reconstrução, Ageu, Zacarias e Malaquias, são esses profetas da reconstrução, para você se situar. O versículo 2, eu destaquei alguns versículos, porque essa história é uma história grande, mas se fez necessário alguns que os irmãos tivessem noção de como ela aconteceu na sua íntegra, mas eu vou pensar alguns versículos que me chamaram a atenção. Diz assim, o versículo 2, esse texto que diz assim: deixai-nos edificar convosco, porque nós buscaremos o vosso Deus. E a ajuda é negada por quê? Por que ela é negada? A nossa humanidade, quando eu lia, principalmente quando eu estava cursando lá, fazendo teologia, eu ficava perguntando lá para os professores, como é que pode? Né? Toda ajuda é bem-vinda. E quando eu li o texto, me lembrei do Edmar. Eu falei para o Edmar, eu vou lembrar de você lá na coisa. Teve um dia que a gente estava com um projeto para acontecer, inclusive ele ainda não aconteceu. Eu falei assim: Edmar, eu todo empolgado, né? Pode ficar tranquilo que eu vou arrumar uns ajudantes de pedreiro que trabalham comigo para ele engrossar o caldo lá, para ele ajudar você e o seu Vanderlei a fazer o que vocês têm que fazer. Aí o Edmar fala assim: Amorim, muito obrigado, muito obrigado, mas eu prefiro trabalhar com o seu Valdemar esses camaradas não precisam mandar nenhum ajudante, não. E eu falei: tá bom. E aí, quando eu li o texto, fez mais sentido, porque na narrativa do Edmar, ele dizia assim, porque às vezes você chama o ajudante, né, e ele atrapalha mais do que outra coisa, né? Mas nesse caso aqui, e hoje pela manhã, a gente ouviu o Romão destacar uma palavra que eu atentei, que ele falou assim: às vezes não é uma verdade completa, é uma meia-verdade. E a gente cai que nem patinho. Por isso que tem que ter uma atenção muito grande. Por que eu digo meia-verdade? Quem está falando, se oferecendo, né, para trabalhar, e aí a gente vai dizer, toda ajuda é bem-vinda, né, na nossa humanidade, não, vem para cá, né, Jair? Pô, vem para cá dar uma força. Era um povo samaritano, que havia se misturado. Então a negativa de Zorobabel e os líderes é no sentido de proteger o povo. Por quê? Porque eles haviam se misturado, casado com pessoas pagãs, com outros costumes, com outras liturgias, e efetivamente eles adoravam o Senhor. Só que eles cultuavam outros deuses. Olha a meia verdade aí. Nós vamos estar aí junto com vocês. Só que eles também cultuavam outros deuses. E interessante, há alguns teólogos que vão dizer que essa negativa ela é muito mais profunda. Porque, na realidade, Zorobabel estava preservando o povo judeu por conta da linhagem de Jesus. Então havia essa negativa, tinha uma justificativa plausível. Veja o que aconteceu diante do não. O não é complicado. As pessoas, quando a gente inicia a atividade eclesiástica,
as orientações que nos dão é sempre nesse sentido. Diz não a primeira vez, né, Nádia? Nádia sabe, chega lá na secretaria, pô, me dá isso. Tá, aí vai, tudo flui, beleza. A hora que fala assim, infelizmente eu não posso fazer isso. O não, ele faz aflorar. Diante do não, e eu na intencionalidade de realmente cultuar um Deus, eu todo dia, eu ia arrumar um jeito de ficar olhando, se ele não tivesse água, eu ia arrumar uns 2 baldinhos, botar lá 2 baldinhos lá, até o cara, esse cara é enjoado, eu já falei que eu não preciso aqui de você me ajudar. Eu ia arrumar um jeito, porque isso ia revelar o teu coração, a tua intencionalidade. Você realmente quer cair dentro nessa obra? Veio uma pá lá, não sei, acho que tinha pá. A pá saiu lá do negócio ali, aí você tem uma cunhazinha, eu sei as paradas todinhas, tudo na teoria, Jair, sei tudo. Só que eu não sei fazer com que o negócio aconteça, entendeu? Aí, você, né, a pá saiu lá, o cara está ali, eu falo, não, deixa que eu conserto aqui, irmão. Deixa que eu faça aqui. Ia demonstrar essa voluntariedade, mas olha o que o não fez. Vocês viram. Ele se junta, aqui vai dizer, eles alugaram contra eles conselheiros para frustrarem os planos, ou seja, deram uma propinazinha para realmente, falar, pô, meu irmão, para de fazer isso aí, pô, que minaram o coração dos obreiros que estavam ali, para minar. Ele alugou realmente. Lá ele alugou dando dinheiro, os outros alugam o ouvido, né? Assim, vem sempre com umas ideias mirabolantes, né? Às vezes com fundamento de verdade, com uma meia-verdade, mas como o Romão lembrou hoje, meia-verdade não é verdade. É uma maneira de você tirar mascarar a intencionalidade normalmente. Versículo 2 diz assim, revela que os samaritanos, eles fazem algumas alegações. Eles dizem assim, eles estão reedificando aquela rebelde e malvada cidade e vão restaurando seus muros, reparando os seus fundamentos e não pagarão os direitos impostos. Então ele vai falar assim, eles estão lá trabalhando e abre teu olho, rei, porque se ele construiu o templo e construiu os muros, acabou para vocês. Era uma coisa que não tinha assim muito fundamento, porque os judeus eram em número reduzido, não tinha essa potencialidade nesse contexto. Era verdade que, quando eles buscaram as informações a respeito do povo, eles têm a história de Davi, ele tem outras histórias lá que eles lançam mão e vê que o povo começa a ganhar, mas ganha às vezes nem porque às vezes eles não estão numericamente bem representados, mas a ação de Deus, ela é tão eficaz que eles veem que realmente acaba o povo dominando, né? Então tem um certo fundamento. Artaxerxes vai e dá ordem, olha, para. Segundo se fala, é que não só parou, eles destruíram o que havia sido construído. E é interessante que a primeira coisa que o povo construiu foi o altar, para poder sacrificar, para poder cultuar ao Senhor. E assim é na reconstrução de qualquer coisa, a gente tem que olhar as nossas bases, os fundamentos da nossa crença, aquilo que a gente crê, aquilo que nos motiva, aquilo que nos move. O que nos move é o que nós cremos. Podia fazer uma breve retificação, ou numa estrofe eu cantava uma coisa, na estrofe eu cantava outra, só para complementar, porque, na realidade, o que nos move é em quem nós cremos. Porque pode ser que eu tenha aquela fé secularizada, a minha maneira de enxergar Deus. Mas o que nos move, o que nos traz aqui, o que nos convence é Deus.
através do seu Santo Espírito. Vamos lá. Eram acusações, vamos lá, que eles fizeram. O versículo 9, eles fazem uma acusação por meio de duas pessoas de reconhecida notoriedade. Eles não estão de bobeira. Os trabalhadores estão lá na simplicidade. Porque vocês sabem, o que acontece? O povo estava cativo. Quando a Pérsia toma a Babilônia, ordena ou autoriza que o povo volte para a sua cidade. E vem nessa primeira leva com Zorobabel 42 mil exilados, que tinham voltado, né, lá do exílio da Babilônia, e eles estavam ali. Então não tinha gente, tinha gente tudo quanto é jeito. Vocês sabem que quem foi para o exílio, por exemplo, Daniel, era gente que não era gente inteligente também, então, entendeu? Letrado. O que eles fazem? Essa carta é elaborada por Reum, um comandante, e o Cisai, que era escrivão. Então, para dar credibilidade. E, além disso, é escrito em aramaico, que era a linguagem diplomática. Ou seja, eu vou arguir a lei. Ou seja, às vezes, a oposição vem pelo legalismo. Eu vou dizer para vocês em particular, a minha área, como eu falei para os irmãos, a minha área é jurídica. Mas aqui, no exercício da minha atividade, o quanto eu posso, eu deixo a lei de lado. O quanto eu posso, eu deixo a lei de lado. Eu vejo qual é a realidade. Como é que a gente pode aplicar? De tal forma também que a gente não haja de forma ilegal. Mas a lei, ela precisa ser instrumento do bem. Aqui eles estão arguindo, pessoas idôneas, na linguagem diplomática, ou seja, estou vindo para ter credibilidade, e teve credibilidade, e o rei acolheu aquelas informações que tinha algumas verdades ali embutidas. O versículo 4, como resultado, é que as pessoas da terra desanimaram e realmente eles ficaram inquietados no edificar. E aí a obra cessou. É claro que a história não termina aqui. Na realidade, a minha intenção em trazer esse recorte de uma história que terminou não muito boa, é para dizer, eu vou dar logo um spoiler. Foi reconstruído, ali foi uma bênção, conseguimos reconstruir, mas quando nós lançamos as bases, eu vou ler aqui o que aconteceu. Quando eles lançaram as bases, e eles repararam e fizeram a comparação, quem tinha visto o primeiro templo, e quando se deparou com aquilo que estava sendo construído, aconteceu o seguinte, vou ler lá para vocês, em Esdras 3, versículo 12, diz assim: porém, muitos dos sacerdotes, levitas e chefes de família, já idosos, que tinham visto o primeiro templo, choraram em alta voz, quando diante dos seus olhos foram lançados os alicerces desse templo. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria. O que você enxerga? Quando você olha a Igreja Batista Betânia, do agora e do passado, o que o teu coração se enche? De que o seu coração se enche? Eu queria desafiar vocês a ter júbilo de alegria. Júbilo de alegria. Porque esse é o tempo que nós estamos vivendo. Deus realizou um milagre nesse povo. Tirou lá da Babilônia, cumprindo uma promessa que eles iam ficar exilados 70 anos, mas um dia o Senhor ia tirar aquele povo de lá. E usou um rei ímpio, que escreveu uma carta, uma baita carta assim, que vocês lerem, vocês vão ficar
fala, esse cara aqui é crente porque Deus fala para Ciro, assim, o meu servo. Então ele usa quem ele quer, ele é dono, ele é todo poderoso, é soberano sobre tudo. E sobre a igreja. É ele quem determina. Se estamos aqui, temos que agradecer a Deus e com alegria. Eu uso muito o termo de ombrear com os irmãos e vencer esse tempo para abençoar as pessoas que vão entrar nesse lugar aqui, carentes da palavra que é ministrada aqui. Eu sou testemunha, eu sou enjoado com o negócio de teologia. Eu fico ali olhando, eu fico assim, mas como Deus tem usado. Hoje de manhã a gente viu como Deus falou à igreja. Cada um tem um jeito, mas a fidelidade, há uma devoção. Eu vou lembrar aqui, vou pegar aqui, que é o versículo base do livro de Esdras. Tem a ver com, eu posso testemunhar dos que estão nessa obra ali, segurando ali na frente. Vê se não é isso. Porque Esdras pôs no coração o propósito de buscar a lei do Senhor, cumpri-la e ensiná-la em Israel, os seus estatutos e os seus juízos. Vê se não é isso que invade o coração da gente. Portanto, você e tantos quantos estão aqui, eu estou aqui de olho no relógio, possam ser cheios desse espírito. O texto, quando a gente busca lá os comentários bíblicos, me deu um pouquinho de tristeza, porque vocês viram que muitos regozijaram, outros choraram. Só que esses outros eram tantos que de longe, diz que de longe, as pessoas ouviam um gemido. E eu não queria menosprezar a dor de ninguém que viveu tempos maravilhosos nesse lugar. Eu sou um deles. Mas eu queria convocar vocês para a obra do Senhor, arregaçar as mangas e dedicar, porque não existe trabalho maior ou trabalho menor na casa do Senhor. A pessoa que recebe lá com um oi, com um boa noite, com um abraço, desde aquele que está pregando a palavra de Deus aqui, o que está fazendo a direção do culto, aquele que está cantando, ele é importante para essa reconstrução na casa do Senhor. E você precisa se engajar. Esse texto todinho eu encontrei em alguns comentários, algumas pessoas, alguns teólogos colocando a ideia de que aonde você está nessa reconstrução? Está do lado de fora? Está do lado de dentro? O que você está ouvindo e o que você está deixando penetrar no seu coração? Olhe os frutos. Ora a Deus. Tem que ter oração para ter discernimento. Outro dia vi uma imagem de um barco. E tenta ver aqui, imagina só uma linha imaginária aqui. E um barco normal aqui. Só que desse lado, remando para lá. E o outro, remando para lá. Então, não basta estar no mesmo barco. Tem que ter a mesma direção. Não basta estar no mesmo barco. Isso eu não estou falando, e eu não tenho medo de oposição. O território que eu aprendi a lidar é do dissenso. Quem faz direito, estuda direito, e eu me formei em 93.
Então, ou seja, em 93 eu me formei, mas tem 5 anos de faculdade antes. Então, esse tempo todo, e exerço a minha atividade, não como advogado, na área do judiciário. O dissenso é meu lugar. É o lugar onde eu... Não é o consenso. Então, mas só que isso não é o problema. É o dissenso com respeito. É o que faz 2 advogados defenderem 2 coisas diferentes e ao final daquele debate vão tomar um café. Isso acontece lá no mundo secular, tem que acontecer aqui na igreja. Essa aqui é a casa do Senhor. Não há lugar para... A gente não tem tempo mais. E nem disposição. As nossas mãos já estão cansadas. Na obra, não da obra. Porque é o Senhor quem revigora as nossas forças. E nós estamos à disposição dEle. Nós estamos à disposição dEle. Me lembrei do Newton, numa fala que eu vou falar agora para os irmãos. O tema desse livro quebrou minhas pernas, Newton. O tema do livro, se você buscar lá, qualquer teólogo, ele vai dizer assim, ó, o tema do livro de Esdras é restauração, reconstrução, restauração espiritual. Tem nada a ver com o templo. E aí eu me lembrei do Newton, que o Newton tem uma frase que, de vez em quando, ele me quebra a minha cabeça, eu já não sou jovem. Então, para eu mudar assim, é muito difícil, assim, para eu pensar de outro jeito. E ele vai construindo assim, daqui a pouco, aí ele fala assim, não é sobre isso. Aí me quebra. Não é assim que ele faz, pastora Adina? Ela está balançando a cabeça ali. Não é sobre construção física. Isso é mais, a construção física é mole. Mole que em termos, né? Porque já viram os desafios aqui que tem aqui, a gente não é fácil. Até a moleza não tem. É desafio puro. Há uma curiosidade a respeito do profeta Ageu, e a gente vai ver que ele é o profeta da reconstrução, porque ele, em seu livro, o que acontece com essa parada que dura de 10 a 14 anos? Parou ali eles realmente suspenderam a obra. E dizem que realmente não só suspendeu a obra, não. Veio uma turma lá e destruiu o que já estava sido feito. E Ageu vai clamar para o povo assim, ó, vocês pararam a obra e agora estão fazendo assim, cuidando das suas próprias vidas, e a casa de vocês está melhor do que o templo, e o templo está lá em ruína. Quem já leu o livro de Ageu, vai ver lá. Aí bota aquele sentimento realmente de culpa no coração do povo. Isso a gente ouve também. Romão, deixa eu só falar um negócio. Quantas netas você tem? Lá em Araguari, que eles estão? E Distrito Federal. Vai cuidar das tuas netas. O humano vai falar para você, vai cuidar da tua neta. O humano fala comigo, você vai cuidar do Lucas. Eu planejei em agosto, minha aposentadoria chega. Vai lá cuidar do seu neto, vai cuidar da sua família. Mas o Senhor chama. E aí você vai fazer o que com isso? Obedece, meu irmão. Obedece. Amém. Esse mesmo Ageu vai falar, é tanto verdade que eu estou falando que essa restauração tem a ver com a espiritualidade e não com a questão física, que Ageu vai dizer assim, a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. É tão verdade isso que muitos, inclusive, às vezes falam que
que esse novo tempo vai ser melhor do que o tempo antigo e tal. Mas não é sobre isso, não. Agora foi a forra. Mas não é sobre isso, não. Esse novo templo é Cristo. É Cristo. É Cristo. Ela está falando. Tanto é que quando se fala da promessa que o reino que vem de Davi nunca acabará, é eterno, como é que pode um reino humano não acabar? Deus fez uma promessa mentirosa? Não. É porque pela linhagem de Davi nasce Jesus Cristo, cujo reinado é para sempre. É para sempre. É para sempre. Irmãos, estamos chegando ao fim. E eu não queria deixar de falar uma coisa que um outro dia eu comentei com o Romão. De um não. Como um homem de Deus, uma mulher de Deus, se posiciona diante do não. Vamos lá? Se eu perguntasse para vocês, eu acho que vai dar. Vocês vão ficar em pé um pouquinho aí, mas acho que dá. Olha só, sucedeu, pois, que morando Davi já em sua casa, disse Davi ao profeta Natã: eis que moro em casa de cedro, mas a arca do Senhor está debaixo de cortina. Ele está falando assim, ele está exatamente dizendo assim, pô, eu estou bem na fita, como é que pode lá ter uma coisa? Ele já estava intencionando querer construir o templo. Esse templo que foi derribado, que a gente está falando aí da reconstrução, quando ele estava para construir, ele já cantou ali, falou para Natã, profeta. Sabe quem Natã fala? Então Natã disse a Davi: tudo quanto tens no coração faze, porque Deus é contigo. Do dia o Jair falou assim: eu quero abençoar um missionário aí. Aí eu dei uma de Natã, falei: tudo que está no teu coração, faz. Né, Jair? Mas sucedeu na mesma noite que a palavra de Deus veio a Natã dizendo: vai, dize a Davi, meu servo, assim diz o Senhor: tu não me edificarás uma casa para eu morar. Fala não para ele. Davi, experiente rei, cheio de prata, vamos dizer assim, com dinheiro, com toda a floresta para derrubar, para construir o templo, com gente à sua disposição, com competência. Mas Deus falou: não, você não vai edificar essa casa. Quem vai fazer é Salomão. Quem vai fazer é Salomão. Salomão é que vai fazer. Eu frisei aqui algumas coisas que Davi fala. Falar aqui o que Deus falou. Vem cá, Davi. Fala para Natã. Fala para Davi o seguinte: eu te tirei do curral de trás das ovelhas para que fosse chefe do meu povo Israel. E daí ele vem descendo a trajetória de Davi, contando onde Deus levou Davi. O versículo 16, eu esqueci de falar para vocês, está lá em 1 Crônicas 17. Pois leem. Diz assim, Davi falou assim: quem sou eu, Senhor Deus, e com a minha casa para que me tenha trazido até aqui? Está tudo certo. Faz do jeito que o Senhor quer fazer. Ao mesmo tempo, que você não deve forçar a barra para estar no lugar onde Deus não te chamou. Não hesite em estar disponível aonde Ele te colocou. Dê o seu melhor. Dê o seu melhor.
Dê o seu melhor. Nessa caminhada da construção, não perca somente. Eu anotei 3 coisas. Tudo o que você for fazer, faça de todo o coração. E se você estiver fazendo de alguma forma imediata para algum homem, faze-o como se estivesse fazendo para o próprio Senhor. Colossenses 3, 23 e 24. Isso não é cabresto, é a palavra de Deus. Tudo que você fizer, também faça conforme as tuas forças, porque o pouquinho que você fizer é muito. Na matemática de Deus não funciona igual a matemática do homem. Às vezes você só tem aquele tempinho disponível. Senhor, é o que eu tenho. Os jovens hoje estão estudando, tem que estudar mesmo para passar no concurso. Às vezes fica escasso a vinda, às vezes na igreja. Mas quando puder, vem. Dedica teu tempo. E tudo que você fizer, faz para a glória do nome de Deus. Não faz nada para se glorificar. E aí eu termino com uma frase de uma poesia musicada, um cantor que vocês conhecem, chamado Guilherme Arantes, que ele diz assim: as águas que movem moinhos são as mesmas águas que molham o chão e voltam sempre tranquilas para o fundo da terra, que é o lugar para onde cada um de nós vamos voltar. Mas quando isso acontecer, que haja integralidade na nossa passagem aqui na terra, que o nosso coração seja devotado para a sua obra, para as pessoas que tangenciarem e se encontrarem conosco pelo meio do caminho, porque Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso e é digno de toda a honra e de toda a glória. Que o Senhor nos abençoe e nos leve em paz para a nossa casa. Obrigado, meus irmãos.